A gente costuma pensar que o mapa é só um desenho do mundo, certo? Uma representação fiel. Mas e se não for bem assim? A verdade é que os mapas não apenas mostram o mundo, eles ajudam a moldar a nossa visão sobre ele. Em nossa análise, vamos descobrir como a maneira que a gente desenha o planeta pode mudar, e muito, a nossa percepção de tudo. E para começar, vamos direto para uma obra de arte que literalmente vira o nosso mundo de cabeça para baixo. É a América Invertida, do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia. Ela já chega desafiando a ideia mais básica que a gente tem sobre o mapa. Pode parecer bem estranha, né, ver o mundo assim invertido, mas essa imagem ilustra um ponto que é fundamental. Lá no espaço, flutuando, não existe para cima ou para baixo, é tudo relativo. E tem mais, a Terra nem é uma esfera perfeitinha. A forma real dela é o que a gente chama de geoide, meio irregular, um pouco achatada nos polos. E como ela está lá, flutuando no espaço, a forma como a gente decide orientar ela no mapa, bem, é só uma escolha. Ou seja, colocar o norte no topo não é uma lei da física de jeito nenhum, é uma convenção. E olha só que interessante, uma convenção estabelecida historicamente por quem? Pelas nações mais poderosas do hemisfério norte. Isso já diz alguma coisa, né? E essa discussão toda nos leva a um desafio gigantesco da cartografia. Como é que se pega um planeta em 3D, uma esfera, e se representa isso numa folha de papel plana em 2D? É só olhar essa comparação para entender o dilema. O globo terrestre é o mais fiel à realidade, claro, mas não dá para carregar um no bolso. Já o mapa plano, o planisfério, é super útil, mas ele sempre vai ter algum tipo de distorção. Não tem como fugir disso. E é por isso que essa frase é perfeita. Um mapa plano não é a realidade, é uma interpretação da realidade. E toda interpretação envolve escolhas, inclusive a escolha do que vai ser distorcido. E é aí que a coisa fica séria. Porque essas escolhas, sobre o que distorcer e o que manter, não são só um detalhe técnico. Elas têm um poder enorme. Um poder de influenciar como a gente enxerga o mundo e quem ganha destaque nesse mundo. Vamos falar da projeção mais famosa de todas, a de Mercator. Com certeza é essa que vem à mente quando se pensa em Mapa Mundi. Ela foi criada lá no século XVI e era perfeita para uma coisa, a navegação na época das grandes navegações. O problema é o que essa projeção faz com a nossa percepção. Ela tem um viés claríssimo. Europa fica ali, no centro de tudo, e os continentes do hemisfério norte são esticados, parecem muito, mas muito maiores do que são na realidade. Isso acaba reforçando visualmente a importância deles. Olha só esse exemplo, que é gritante. No mapa de Mercator, a Groenlândia parece quase do tamanho da África e maior que o Brasil. Mas, na realidade, o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é quase 4 vezes maior que a Groenlândia, que tem só 2,2 milhões. É uma distorção gigantesca. Como uma resposta a isso, surgiu a projeção de Gal Peters. A ideia dela era ser o oposto. O foco aqui é preservar o tamanho real, a área dos continentes. Ela mostra os países com suas proporções de tamanho corretas, mesmo que para isso precise distorcer bastante o formato deles. Colocando as duas lado a lado, a diferença fica óbvia. Mercator é ótima para saber a direção e navegar, mas distorce o tamanho. Gal Peters é péssima para navegar, mas ótima para ter uma noção real do tamanho de cada país. São duas ferramentas com objetivos completamente diferentes. Ok, agora que a gente já entendeu que todo mapa tem um ponto de vista, uma intenção, como é que se faz para ler um mapa de um jeito mais crítico, mais inteligente? Existem alguns elementos que são essenciais para a gente analisar. São basicamente 6 elementos. O título, que diz sobre o que é o mapa. A legenda, que explica os símbolos. A escala, que mostra a proporção. A orientação, para saber onde é o norte. A fonte, para saber de onde vêm as informações. E, crucial, a projeção, para a gente entender que tipo de distorção foi escolhida. Dominando isso, a gente desvenda a história que o mapa está contando. Então, depois dessa viagem toda pelas projeções e convenções, qual é a grande lição? O que os mapas realmente nos ensinam sobre a realidade? A conclusão é simples, mas poderosa. Mapas não são a realidade. Eles são histórias contadas em forma de imagem. Histórias que refletem as prioridades, os interesses e a visão de mundo de quem os criou. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se uma coisa que parece tão objetiva como um mapa, na verdade, tem um ponto de vista, quantas outras verdades que a gente encontra por aí todos os dias também não são apenas uma perspectiva
uma história com um lado. No fim, aprender a questionar um mapa é o primeiro passo para aprender a questionar o mundo.